quais os desafios na validação desses métodos, por exemplo, métodos de identificação celular, citometria de fluxo, né, Grangeiro, sem a gente ter esses produtos celulares de referência, né, padrões de referência que a gente vê muitas vezes na validação de metodologias analíticas e que a gente não vê, por exemplo, nas terapias celulares. Então, isso é uma dificuldade, pelo menos, que a gente tem, né, nessa documentação que a gente analisa, inclusive, é de ter, por exemplo, padrões de células mesenquimais, vamos dizer assim, de referência, né, para você fazer, trabalhar com essa validação das metodologias, né. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, eu acho que você até falou depois, né, um pouco desse esforço aí coletivo, né, de trabalhar nessas padronizações, né. Perfeito, Renata. Essa questão e várias questões que foram colocadas no chat são muito interessantes, muito relevantes, eu vou ver se eu consigo o tempo de endereçá-las apropriadamente. Especificamente no ponto que você está abordando, é realmente a fronteira do conhecimento, é o desafio que se apresenta agora. O desenvolvimento de materiais de referência ainda vai levar um tempo, até por conta da complexidade, da variabilidade, e eu vejo hoje como uma ferramenta muito importante, particularmente para apoiar o regulador, né, o especialista que vai decidir sobre um determinado produto, principalmente tecnologia avançada, o detalhamento do método. Essa é a chave, porque não basta dizer que fez a validação e mostrar alguns poucos experimentos. Ele tem que ser muito transparente e informar detalhadamente o tipo celular, a origem, o detalhamento do cultivo, da passagem, da pureza, autenticidade dessas células, a presença de contaminantes. Então, eu recomendo assim, muito para vocês dar uma olhada no artigo do ToxTemp. Eu vou passar a referência para você, o PDF, ele está na Altex, acesso gratuito, porque, na verdade, ele serve tanto para deixar atento o avaliador de quais são os referenciais que o conjunto de especialistas identificou como muito críticos, e também apoiar o desenvolvedor, a empresa, o cientista, nos parâmetros que ele deve ter atenção. E aí, quando ele entende o conjunto de informações que ele tem que prover e desenvolve as metodologias adequadas, robustas, com estatística correta, com desenho experimental correto, ele consegue gerar um conjunto de informações que podem convencer, ou não, dependendo da qualidade delas, o regulador com relação àquela determinada metodologia. E isso é muito importante quando a gente verifica que testes padronizados, harmonizados, são raros nessa área, justamente por conta do ineditismo, do desenvolvimento muito avançado que a gente se encontra. Nessa semana, ouvindo lá o Summit de Medicina Regenerativa e Células-Tronco, esse assunto foi extensamente abordado. Então, nós identificamos empresas investindo em oportunidades. Por exemplo, dispositivos para transporte de células. Não tem essa história, olhando aqui o dossiê, né? O produto foi transportado de tanto a tanto. Cadê o registro? Cadê a validação? Como que isso está documentado e evidenciado no processo? Então, se desenvolve ferramentas, equipamentos que fazem o controle da temperatura, o monitoramento e ainda o seu registro de forma rastreável. E aí isso garante que o processo foi plenamente atendido. Tá? Então, nesse momento que ainda não existem as referências, a documentação transparente, detalhada, ela é fundamental. Tem uma outra pergunta, inclusive sua, no chat, que eu acho que complementaria essa, em relação à validação de metodologias que são muito manuais ainda, né? Como é que vocês veem, qual é a dificuldade de se validar uma metodologia que é extremamente manual e olha, Valéria, variações, né? Isso, Valéria, esse é um ponto chave. A validação, ela não
exime o laboratório ou a empresa do treinamento dos especialistas. A gente vivencia isso aqui no Inmetro. O jovem técnico ou o jovem pós-doc que chega no laboratório e enfrenta uma nova metodologia, ele leva um tempo para adquirir excelência, maestria naquela atividade. Então, o treinamento, a evidência de treinamento é uma etapa fundamental nessa validação. O profissional que executa o método manual ou automático que seja, porque todos eles envolvem, em maior ou menor grau, uma atividade laboral, né, manual, ele precisa ter evidência de treinamento e competência naquela atividade. Isso tem que ser registrado. Então, se um determinado, vamos falar da quantificação de células, uma forma de evidenciar isso é através das ferramentas de reprodutibilidade, replicabilidade e repetitividade. Ele precisa passar por treinamento e evidenciar que consegue, ao longo de diversas repetições, encontrar um valor médio constante. Aí, aquele exemplo de carta que eu mostrei ajuda a identificar isso. Se toda vez você parte, no caso do exemplo aqui, 200 miligramas da amostra, processa esse material e atinge 90% de confluência da placa. Ora, uma garrafa de determinado tamanho, que está 90% confluente para aquele tipo celular, via de regra vai ter uma média e um desvio, um intervalo de confiança daquele número de células que ele repetidamente obtém. Não dá para ser muito mais e não pode ser muito menos que uma certa média. Então, à medida que o profissional repetidamente realiza aquele procedimento e registra procedimento 1, procedimento 20, procedimento 100, a partir da mesma amostra, seguindo a mesma metodologia, ele deve ter uma série histórica de resultados coerentes. E isso é importante porque ele percebe, num determinado momento, se fugiu da série histórica e pode estabelecer progressivamente limites mais estreitos de aceitação e rejeição. Então, Valéria, a forma de enfrentar isso é com treinamento, registro de resultados e acompanhamento contínuo. É um ciclo que não fecha, tá? Ele precisa continuamente verificar e aferir os resultados que ele vinha obtendo nesses casos, né? Nessas metodologias mais manuais. E ainda que use equipamentos, por exemplo, o contador semiautomático, ou a citometria, que é mais sofisticada, ele ainda vai ter que pipetar, e a pipetagem é um aspecto crítico, tanto por conta do operador, como por conta da calibração da pipeta. Então, já surgiu outro evento, evidência de que a pipeta está sendo utilizada sempre calibrada. Ele pode calibrar uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, mas ele deve periodicamente incluir um teste simples, que é pesar água em balança, e mostrar que ela está dentro de um comportamento historicamente aceitável. Ficou claro, Valéria? Sim, ficou bem claro. Eu acho, Grangeiro, que uma dificuldade assim, é só puxando também um pouco que a gente enfrentou, como você falou, a citometria de fluxo, né? A gente trabalhar com validação, né, da metodologia, né, de identificação celular, sem você ter, quando você fala de validação de metodologia analítica, você fala de substância química de referência. Eu não tenho uma referência aceitável de uma célula mesenquimal, vamos dizer, comercialmente disponível para você trabalhar a validação de metodologia analítica de um citômetro, para mim, isso é muito crítico, né? Então, assim, é difícil, inclusive, a gente transpor muitas vezes os conceitos de validação de metodologia analítica que já estão, vamos dizer assim, super entendidos numa lógica de medicamentos, por exemplo, né, de substância, né? Quando a gente coloca as células, se a gente não tem um padrão de referência, hoje, vamos dizer, na validação de contagem celular, eu não tenho disponível comercialmente, vamos dizer, células metade, vamos dizer, que tivesse 50% de viabilidade para eu trabalhar com essa minha validação da minha metodologia. Então, isso também para a gente, como regulador, tem sido um desafio. E um desafio para o desenvolvedor, em especial, contando o Senar Brasil, né? O quão difícil que tem sido isso, tem sido esse entendimento e essas avaliações, em especial para as terapias celulares,
engenharia tecidual, né? Renata, é muito forte isso que você está falando, e nesse momento eu me parece, né, na minha limitação de entender, que a única saída agora, até que a gente desenvolva as ferramentas, é justamente o registro temporal. Por isso que eu fiz questão de trazer aqueles exemplos simples, mas que são muito úteis para evidenciar que um determinado procedimento ou método, ele vem gerando resultados coerentes ao longo do tempo. Isso ajuda, porque de fato isso é verdade. Eu não tenho uma referência, mas se eu sempre faço do mesmo jeito e consigo medidas dentro de uma dispersão aceitável, eu consigo seguir na confiança de que daquele procedimento está funcionando como esperado. E esse é um ponto-chave, né? A clareza do relato e a riqueza de detalhes. Quando a gente vai para a validação química, às vezes os dossiês são gigantescos, né? Todas as variáveis possíveis, todas as combinações possíveis são testadas e demonstradas. Mas lá é você fazer, registrar, repetibilidade, reprodutibilidade e fecha. Na área celular, nós não temos o referencial. Então, o referencial é histórico. Quantas vezes eu fiz, quantas vezes obtive e o que eu estou encontrando de resultado. No caso da contagem celular em câmara de Neubauer, por exemplo, dependendo do produto, da câmara em si, o volume de líquido que cabe ali é diferente. E eu preciso considerar isso na minha padronização. Então, se eu começo um estudo usando uma câmara de Neubauer, depois eu mudo para outra, eu posso ter diferença em função do volume. Então, há que ter uma preocupação, por exemplo, em determinar a altura daquela área onde vai ficar o líquido que contém as células. E, de novo, é uma preocupação que nem sempre aparece nos nossos laboratórios. Tá? Tem diferença de câmara para câmara. Se cada hora eu conto com uma, eu posso ter 10, 12, 15% de diferença. E isso pode impactar o meu resultado final e gerar, como a gente não percebe, grandes desvios padrões entre os experimentos. Aí eu vou comparar um estudo feito num semestre com um estudo feito em outro semestre ou por um outro aluno e encontro diferença que não é por conta do procedimento, mas, enfim, por conta da técnica. Roberto quer fazer uma pergunta. Roberto? Tudo bem, Renato? Boa tarde a todos. Na verdade, eu tenho uma dúvida para o doutor Grangeiro, que ele mencionou aí, né, a importância de se fazer uma avaliação ou monitoramento do sistema de medição, ou seja, em termos de reprodutibilidade e repetibilidade. Eu queria perguntar para ele se o Inmetro tem alguma norma que verse sobre esse tema, ou o protocolo a ser desenvolvido para esse monitoramento fica a cargo de cada empresa. Eu estou perguntando isso porque, assim, eu já vi aí em curso de Black Belt que eles falam, se você tiver uma variação não maior do que 10, diz que você pode concluir que o seu sistema de medição ele é confiável. Uma variação de 10 até 30%, acenda-se o alerta. E acima de 30, inaceitável, né? Só que, assim, eu nunca vi uma norma que falasse sobre o desenvolvimento desses protocolos. Fato é que nós temos inúmeros tipos de análises, né? Isso vai ter com certeza terá uma abordagem diferente, mas eu queria saber se o Inmetro tem alguma norma que dê algumas diretrizes gerais em relação a como se fazer essa medição. Essa avaliação do sistema de medição. Tá certo, entendi, Roberto. Obrigado pela pergunta, ela é muito pertinente. Bom, vou dizer primeiro que o Inmetro não tem uma norma específica para isso. A gente se preocupa com o processo, o modelo da medição e verificar formas de torná-lo mais confiável, mais refinado, através da determinação das incertezas da medição. Porém, o que a gente usa são, muitas vezes, as normas internacionais, como a ISO, a STM, depende muito da área. Se você for para engenharia, para mecânica, para física, vários procedimentos estão muito bem documentados, registrados, e aí você tem até referenciais para se apoiar em termos da variância naquela medida. Então, por exemplo, medidas, aspectos dimensional, tamanho de objeto, né? A capacidade de produzir
uniformemente objetos de um determinado tamanho é muito grande, e as ferramentas de medida têm confiança na faixa do nanômetro. Então, é muito possível conseguir medidas com um desvio padrão extremamente pequeno. Na área biológica, como você bem citou e todos vocês conhecem, não é dessa forma. Essa regra do 10, 20, 30%, ela apareceu um pouco naquele gráfico de diâmetro de esferoide que eu mostrei, onde ao invés de eu trabalhar com percentual, eu trabalhei com desvio padrão. E aí, qual é a lógica nesse referencial? Quando eu tenho o desvio padrão conhecido, ou melhor ainda, o intervalo de confiança conhecido, eu posso estabelecer ou ter informação sobre o quanto eu confio naquele resultado. Quanto mais amplo o desvio padrão, menos confiança eu tenho, porque a minha amostra está variando demais. Naqueles dados, os 3 desvios padrões já estava dando uma diferença de 35%, e 2 desvios padrão estava dando 17%. Então, a decisão de aceitar ou rejeitar, ela não depende exclusivamente do valor, mas do impacto que aquela diferença tem no seu resultado final. Então, se um tamanho 15% maior, 20% maior, não impacta, por exemplo, a viabilidade da célula, eu posso estabelecer um intervalo maior, uma faixa maior de aceitação. Mas se aquela diferença, ela já está impactando, por exemplo, num aspecto que é crítico para o propósito daquele produto, eu tenho que ser mais resistente. E como é que eu obtenho essa informação? Correlacionando um indicador com o outro importante em relação ao desfecho. Por exemplo, ensaio de potência. 80% mais ou menos quanto de células com aquele fenótipo entregam o propósito desejado para aquele produto, promovem a regeneração. Isso tem que ser medido, não dá para ser uma loteria, né? Eu tenho 80% de células viáveis. Ok, mas 80% de células viáveis entregam a regeneração prometida? Quantas vezes foi feito o protocolo, quantas vezes retornou o sucesso ou um determinado grau de sucesso? Aí, ok, eu sei que 80% é bom, mas 75 é tão bom quanto 80? Ou é aceitável? 70, 65? E a gente vai, então, tendo que estabelecer ao longo de um processo de validação, usando provavelmente um modelo em vivo ou estudos controlados, qual é o limite mínimo de aceitação, de forma que eu possa ter, tanto o clínico quanto o regulador, confiança que naquela condição eu estou com uma chance grande, 95%, 99% de chance de conseguir o resultado esperado. Ok? Ok, muito obrigado, bem esclarecedor. Obrigado. Eu agradeço. Eu só queria complementar com uma pergunta que eu fiz no chat também, que eu acho que tem a ver com o que o Grangeiro acabou de falar, que durante a apresentação ele falou que uma das funções do controle de qualidade é você estabelecer as especificações daquele produto. Então, você determina as faixas que são aceitas de acordo com a potência que você deseja para aquele produto. Mas o que a gente vê ocorrer muitas vezes, né, nesses produtos de terapias avançadas é a liberação de produtos que não atendem às especificações. Inclusive, no dossiê que a gente vai discutir mais tarde, ele prevê isso, né? Então, eu queria saber o que vocês acham sobre essa flexibilidade. Bom, também acho que complementa aí, Vá, a minha pergunta, que eu acho que tem a ver também, né? Quais os desafios quando a gente fala de reprodutibilidade com produto autólogo, produto do próprio paciente, né? Porque acho que tudo se interconecta. Olha, eu entendo o seguinte, bom, o produto autólogo ou não, eles caem na mesma situação, né? Ele entrega o resultado proposto. E aí é o processo tanto de estudo in vitro, in vivo e o estudo clínico. Eles têm que convergir para um grau de confiança. De cada 100 tentativas, quanto que naquela condição resulta na definição de sucesso que se estabeleceu. Por isso que é importante, antes do estudo, se estabelecer onde se quer chegar. Nos estudos de superioridade, não inferioridade ou equivalência, nós dizemos lá, eu quero tanto por cento a mais, ou não pode ser mais do que tal diferença. E isso tem que estar muito claro, muito bem definido na
prescrição do uso, ou na definição do efeito do produto. Mesmo sendo autólogo, Renata, ele no processamento tem que chegar num estado final acabado que entregue aquele efeito desejado. Se ele não atinge os requisitos previamente definidos, ele não deveria ser utilizado, porque a chance de gerar ou de não gerar o resultado esperado ou algo prejudicial é muito grande. Eu me lembro que na conversa que nós tivemos previamente, a Maria Eugênia comentou, olha, aquela célula não é mais um condroblasto, é um fibroblasto, ele desdiferenciou e não está mais produzindo a matriz prevista. Ele vai gerar uma fibrose naquela região, né? E pode comprometer da mesma forma a saúde do indivíduo. Vale a pena o procedimento, o custo, a internação, tudo mais, seguindo com um produto que não atingiu a especificação mínima? Então, quando isso aparece, me vem a impressão de que a empresa ainda não conseguiu, com clareza, definir o protocolo para entregar um produto numa determinada condição que a chance de chegar no resultado final esperado seja bem estabelecida. O que você acha, Maria Eugênia? Faz sentido isso? Eu acho que... Está ouvindo? Sim. Está ouvindo, Grangeiro? Tá. Enfim, eu estou aqui pensando já há algum tempo no que eu estou ouvindo. O que eu acho é o seguinte, a gente tem, de um lado, a produção, e essa produção ela tem que estar, no meu entendimento, acoplada a uma perfeita indicação clínica. E é isso que a gente não tem visto. Eu não sei o quanto que isso é difícil de ser percebido na análise de um dossiê, mas não adianta nada a gente ter um produto perfeito, assim, em todas os seus itens, que atenda todas as etapas de produção, que seja tudo perfeito. E a indicação clínica para o uso desse produto? Quem vai usar esse produto? Como que ele vai ser, a finalidade dele é mais comercial do que médica? Então, isso a gente tem visto em outros produtos, não nesse dossiê que a gente vai avaliar, a gente sabe que tem várias outras coisas que não funcionam e que a indústria tenta ainda empurrar, né, para os pacientes. Então, essa é a minha principal dúvida, né? O especialista sabe para que ele está usando aquilo? Né? Então, isso eu acho que é um ponto a ser definido. E, de novo, como você falou, nesse dossiê que a gente vai discutir, a bula, as indicações, elas são falhas do começo ao fim, não tem nada ali que seja, né, definido de forma correta, mas, de qualquer forma, esse é um ponto que eu acho importante de ser observado, que a produção pode estar, a linha de produção pode estar perfeita, mas se a indicação clínica for equivocada, vamos dizer assim, né, o produto não vai funcionar, independente de ser ou não um bom produto, né? Eu acho aí também, fazendo um comentário, complementando essa questão, né, também dos resultados fora de especificação, a gente está até aqui também, sua equipe da Anvisa, os especialistas, mas é muito interessante porque eu acho que o produto autólogo, por exemplo, quando a gente fala esses resultados fora de especificação nas células CAR-T, né, isso é uma coisa que dos produtos que já foram aprovados, né, se prevê e acontecem muito, porque eles dizem que, apesar deles registrarem, vamos dizer assim, uma faixa aceitável, que já contém aí uma variação que foi avaliada tanto nos estudos pré-clínicos quanto clínicos, né, porque você aprova essas especificações numa faixa aceitável de células, né, que expressam, por exemplo, os CAR-T. Uma coisa muito interessante que eu observei, porque numa conversa com uma empresa, não vou falar qual, mas que tem um produto registrado, aprovado hoje, a gente falou, olha, não aqui no Brasil, mas fora, né, o que acontece que vocês estão fazendo muita liberação de produtos fora de especificação, que nesse caso nem é interessante para a própria empresa, porque esse produto não é comercializado, ela não vende, né? Ela não cobra por ele, ela produz, coleta a célula, faz tudo e disponibiliza para o paciente numa avaliação aí de risco-benefício, em sendo uma única alternativa
final, porque já é um cenário de tumor recidivado e refratário, né? Então, a gente perguntou, olha, mas por que está dando tanto resultado fora de especificação? E aí foi super curioso, porque a resposta da empresa porque a gente gostaria de ter aprovado, que foi o que a gente comprovou no estudo clínico, um percentual de 70% de células expressando as CAR, né, que é o receptor para... Mas a exigência do FDA foi que a gente definisse 80%. Então, assim, foi ali num embate com a agência, segundo eles, claro, né, estou dando aqui ao ponto de vista deles, né, que isso tinha sido uma exigência daí do FDA e que, por isso, eles têm liberado muito esses produtos fora de especificação, né? Então, assim, eu acho que também cada caso vai ser um caso, né? Eu acho que na engenharia tecidual não vejo isso como uma coisa que deveria ser praxe, né? Até pela indicação que geralmente acontece, mas, por exemplo, no caso das CAR-T-cells, isso vai, querendo ou não, vai poder acontecer, né? Renata, pode falar, Angélica. Não, é porque eu tinha visto aqui uma pergunta que eu não sei se que foi a Renata e teria do João, se eu não me engano, complementando. Eu não sei se você quer que eu... A tua pergunta... Eugênia. Apagou? Qual que é, Eugênia? Essa da durabilidade curta e depois uma que eu acho que é o João... do João mesmo. Que pergunta se não poderia usar só a matriz, qual é a função, qual seria a função da célula. Eu não sei se é a hora de... Tem uma pergunta aqui só, então vou fazer ela aqui, Eugênia, acho que o Grangeiro tem um comentário para fazer, mas eu faço ela aqui, depois o Grangeiro comenta, né? Um produto de engenharia tecidual com células-tronco multipotentes teria uma durabilidade curta, visto essa discussão que a gente teve com o mesenquimal ontem, né? Que, por exemplo, a mesenquimal, provavelmente, ela não vai ficar ali muito tempo, e se isso tem impacto na eficácia de longo prazo desses produtos. E aí tem uma pergunta no João, que eu acho que é que você fala que complementa, né? Nos ensaios clínicos, como definir se o tecido ou o grupo de células seriam responsáveis pelo seu modo principal de ação terapêutica, ou se somente o uso da matriz faria o mesmo efeito, né? Que eu acho que, assim, a gente fica pensando muito, matriz com célula. A célula mesenquimal, ela tem uma estada lá, né? Ela vai né? Não vai ficar muito tempo. Qual que é a diferença desse balanço, ou o que seria esse modo de ação que revoluciona, vamos dizer assim, essa prática, né? Eu acho que dá para responder as duas numa resposta só. Na verdade, o que você quer, Renata e o João? Você tem que contrabalançar o tempo de vida da matriz com essa célula. A célula que a gente fala que é a célula-tronco mesenquimal multipotente é aquela mesma de ontem. Então, ela chega ali, ela ainda não é, vamos dizer assim, de uma forma simplificada, ela ainda não é o progenitor, ela ainda não é a célula óssea, nem a célula cartilaginosa, tá? Ela vai se diferenciar na célula funcional, ali naquele local, naquela matriz. Então, o que acontece? A conversa da célula com a matriz tem que ser uma conversa muito harmônica, porque é a matriz que vai dar condições à célula para ela se diferenciar, se transformar num osteoblasto, por exemplo, começar a produzir o colágeno tipo 1, que vai maturar em osso, e aí você começa a ter a matriz e começa a ver a formação do tecido em cima dessa matriz. E, aos poucos, essa matriz ela é reabsorvida. E aí, no final, ela é totalmente reabsorvida e você só tem o tecido. Agora, o timing, o equilíbrio entre a reabsorção da matriz e a função celular, que vai permitir a deposição do osso ou da cartilagem, ela tem que ser coordenada. Se você tem uma matriz que desintegra em 24 horas e uma célula óssea que precisa de 1 mês para produzir osso, quando essa célula estiver pronta para produzir osso, a matriz não existe mais. E a célula óssea, como a célula óssea principalmente, é uma célula de superfície. Ela precisa estar apoiada em alguma coisa para ela ser funcional.
Então, a matriz, se você coloca, João, só a matriz, você vai depender de um recrutamento local de células para chegar naquela matriz. Geralmente, essas matrizes, no caso do osso, elas são osteoindutoras, isso quer dizer que elas chamam célula, mas se você depender só desse aporte local, você vai esperar muito tempo. Por isso que você dá uma energizada biológica nessa matriz com o produto celular, e faz toda a diferença. Você deixa de depender do recrutamento local, porque você passa a ter o seu próprio poder de produzir o tecido embutido dentro da sua matriz. Mas o ideal não é aquele exemplo que eu dei, que 2 anos depois tinha um tijolo de hidroxiapatita no osso do paciente. O ideal era que aquilo já tivesse desaparecido totalmente e que tivesse sido substituído por osso de uma forma coordenada entre os 2 processos, produção do tecido e dissolução da matriz. Não sei se ficou claro. Ficou, Renata? Maria Eugênia, Oi. posso perguntar? Claro. Qual seria a diferença, então, de usar um produto que já tenha um condrócito, por exemplo, né, e um que teria a célula-tronco? Que seria olha, por exemplo. Pois é, ótima pergunta, Valéria, ótima, eu estava querendo que alguém fizesse essa pergunta, que aí a diferença entre o tipo celular, se você vai usar a célula-tronco mesenquimal ou se você já vai usar a célula terminalmente diferenciada, que é o condrócito. Vamos lá. Se você usa a célula-tronco mesenquimal, você vai ter que esperar que o meio ambiente atue sobre essa célula e que essa célula se diferencie num condrócito com capacidade de produzir colágeno tipo 2, que é a marca registrada do condrócito. Tá? Então, essa é uma estratégia. Tá? A outra estratégia que você falou, você pega o condrócito, já diferenciado de uma cartilagem, lá do joelho do paciente, lá de cima, que não tem zona de carga, pega esse pedaço de cartilagem, que não pode ser grande, porque senão vai fazer falta para o paciente, tá? E você vai se livrar da matriz, você, enfim, tripsiniza ou faz sob a forma de explante, você vai isolar esse condrócito dali de dentro, vai expandir esse condrócito e vai trazer ele de volta para o paciente. Aí o que acontece? Essa célula já é uma célula condrocítica, ela já sabe produzir matriz colágeno tipo 2. E ela é uma célula que vive num ambiente tridimensional. A matriz condroide, ela é semirrígida e essa célula, ela só sobrevive bem, funcionalmente falando, no ambiente 3D. Quando você bota ela no ambiente 2D da expansão, ela tem que se desdiferenciar, ficar um pouquinho de fibroblast. Acho que tem um som aí. Ela tem que ficar, Valéria, ela tem que voltar um pouquinho, ficar um pouco fibroblástica, porque ela não sabe conviver em ambiente 2D. Ela precisa voltar, ficar fibroblasto, e aí você, na hora que você tripsiniza isso, pega isso tudo, que é no produto que a gente vai avaliar daqui a pouco, e coloca na matriz, na verdade, você não tem ali exatamente condrócitos. Você vai esperar que essa célula fibroblastoide se rediferencie quando ela entrar no joelho do paciente e encontrar ali o ambiente favorável para ela. Então, você vai ter que imaginar e acreditar e querer muito que isso aconteça. Então, essa seria a estratégia da célula já diferenciada. Aí você tem que fazer essa escolha. Ou você vai na medula óssea do paciente, isola a célula-tronco e celulariza a sua matriz, e espera que isso aconteça fisiologicamente dentro da matriz, ou então você já vai buscar a célula diferenciada, vai botá-la na matriz e esperar que ela volte a ter a função que ela tinha em vivo. As duas possibilidades são complicadas. Nesse caso do uso da célula já diferenciada, porque eu quando eu vi sua aula, foi uma coisa que na minha cabeça eu pensei, bom, o uso da célula diferenciada
tem uma série de limitações, porque ela tem uma viabilidade porque mais curta, né? Então, assim, esse balanço é complexo, né? Porque, inclusive, Renata, se você for passando, se você não for fazer essa expansão numa Cell Factory, por exemplo, que aí você faria em 2 passagens, você resolveria o problema, se forem várias passagens, eu não lembro quantas são nesse protocolo, mas, enfim, você vai perdendo, em cada passagem, você vai perdendo um pouco da expressão condrocítica daquela célula. Então, tudo isso que você perdeu, quando for para a matriz e for para o paciente, vai ter que voltar tudo. Esse caminho de volta vai ter que ser feito. Então, realmente, eu acho que a opção pela célula diferenciada é mais histórico, porque lá atrás, quando o Brittberg fez isso em 2000 e pouco, ele usou a célula terminalmente diferenciada, e ficou assim. Mas eu particularmente, eu acredito mais na célula mesenquimal. Eu acho que eu imagino até que ela deve ser mais difícil cultivar, né, Eugênia? Ela é assim, o condrócito, né? Sim. muito mais, mas muito mais, né? E eu acho que a plasticidade biológica da célula tronco mesenquimal é muito grande. Eu investiria nela, mas não é uma coisa crítica. Isso é aceito, está estabelecido na literatura, e eu acho que é uma coisa até mais de origem, sabe? Lá da origem, e não mudou. Não sei se eu respondi, Valéria. Não, super respondeu, e eu acho até que a gente pode continuar a discussão depois no grupo, para falar tá ótimo. da utilização do tem assunto, a gente tem assunto. Já que você falou dessa questão.